A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Conectar Mais Jovens da editora Betel, nos lembrando do tema do trimestre, Salmos, riqueza e sabedoria para a juventude. Hoje nós estaremos debruçados sobre a lição de número 13, e isto nos diz que, felizmente e infelizmente, ficamos alegres e tristes ao mesmo tempo. É a última lição do trimestre, de um trimestre maravilhoso que podemos aprender e muito com a palavra de Deus no livro dos Salmos. Alegria porque chegamos até o término da revista e também tristes porque poderíamos ter aprendido muito mais acerca da palavra do Senhor. Como dissemos, lição de número 13, esta lição traz por tema família, um projeto divino. O texto de referência está no Salmo de número 127, o versículo de número 3, mas o versículo do dia nos ensina que a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Salmo de número 128, o versículo de número 3. A verdade aplicada nos ensina que a família é uma instituição divina e foi criada por Deus para que nela sejamos felizes. Os objetivos da lição: abordar sobre as bênçãos de Deus sobre a família. O segundo, mostrar que a família é o nosso porto seguro. E terceiro, apresentar a importância da família. Tá bem? O momento de oração pede para que as orientações dos salmos estejam em sua plenitude no seio da família e da igreja. Tá bem? Como sempre fazemos, destacamos alguns pontos da lição para fazermos aí a nossa análise também, para nós juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Tá bem? Então nós já trazemos o título, família. Família, um projeto divino. E quando nós falamos de projeto, nós falamos de algo pensado, planejado, algo que foi gastado tempo para que se chegasse a um ponto satisfatório daquilo que se queria. Então, quando falamos que a família é um projeto de Deus, nós vamos falar de algo que foi pensado por Deus, pela Santíssima Trindade, foi planejado, foi projetado, foi pensado em tempos. O Senhor gastou tempos planejando para que a sua vontade concernente a este projeto ele ficasse da melhor maneira possível. Quer dizer, então, que Deus planejou a família, não é algo que foi feito no susto, uma coisa que foi criada para cobrir outra, tampando brechas, não. O Senhor planejou a família e é por isso que nós cristãos precisamos estimá-la, defendê-la, tá? E promovê-la de todas as formas, principalmente introduzindo ou acrescentando à família o máximo de famílias possível à causa do Senhor e o Senhor à causa da família. Esta é a nossa ideia é o nosso projeto para a aula de hoje, vamos dizer assim, para a nossa análise. Seguindo no versículo do dia, que é o Salmo 128, versículo de número 3, e o que foi que Deus planejou? Veja, que obviamente que está escrevendo para o cabeça da casa, o versículo está sendo escrito para o cabeça da casa, para o marido. Então ele diz, a tua mulher e os teus filhos. Então veja que o planejamento de Deus tem prioridades, tem pontos estratégicos. E veja, qual é o projeto de Deus, então? O que é uma família, segundo as Sagradas Escrituras? Marido, mulher e filhos. Aqueles que, obviamente, tristemente, não podem gerar, não por orgulho ou por, sei lá, tem pessoas, são várias as opções que as pessoas podem ter, e uma delas, alguns agora está havendo uma discussão sobre ter ou não ter filhos. Pode-se
constituir família, segundo o plano de Deus, sem filhos, com filhos, quantos filhos, isso aí já vai de particular de cada um. Mas veja que o salmista ele diz, a tua mulher e os teus filhos. Tá? Então, veja, a família planejada por Deus tem o marido, eu ia escrever o pai, né? O marido, a esposa, eu prefiro chamar de esposa. Tem pessoa que gosta, é a minha mulher. Eu acho um tanto quanto deselegante. Eu prefiro dizer a minha esposa. E filhos. E filho, ou filhos, né? Como no caso já está no plural, continuemos como está escrito. Então, o planejamento de Deus é este. O projeto que Deus fez foi este. Marido, esposa e filhos. Isto desde o princípio. Quando o Senhor cria o primeiro casal, ele já cria já dentro deste planejamento. É por isso que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus e a mulher ela é tirada de uma das costelas do seu marido, do seu esposo. Né? Ela será sua adjutora. Então, o projeto de Deus, desde antes da criação, desde antes do primeiro casal, dos nossos primeiros pais, o projeto de Deus já estava pronto, o plano de Deus já estava pronto. E nós veremos aqui que são planos tanto para a criação quanto para a humanidade. Quanto para a humanidade, nós veremos isto mais para frente. Então, base do projeto de Deus, marido, esposa e filho, ou filhos, né? Que no caso, como já está no plural, eu já disse isso, vamos deixar do jeito que está. Tá? Eu vou pegar uma caneta que destaque mais as letras. Tá bem? Então, nós temos aqui filhos. Este é o plano de Deus. Obviamente, nós vivemos aí na modernidade, nós temos as ideologias, né? as logias que são inventadas e muitas outras formas querendo trazer um novo paradigma, né, para a família, trazendo aí uma estruturação completamente diferente daquilo que Deus planejou, porém, cabe a nós tão somente continuarmos naquilo que aprendemos e também defendermos aquilo que aprendemos. No caso, nós vamos defender esta doutrina, esta fé, tá? Defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Tá bom? Então, começamos analisando a lição por este ponto de vista. Família é um projeto de Deus, é um planejamento. O Senhor gastou tempo planejando a família para que ela ficasse a contento, segundo a sua vontade. E para isso ele instituiu uma esposa, esposa e filhos. Tá bom? Esta é a orientação bíblica. Segue-a ou siga quem quiser. Mas a orientação bíblica é esta: marido, esposa, filhos. Tá? Excetuando raros casos em que, infelizmente, talvez, né, infelizmente as pessoas não consigam, não podem gerar, mas para isto há outras formas. Né? A pessoa pode, de uma forma muito bonita também, de expressar o amor, é a adoção. Né? A adoção. Lembrando que nós também fomos adotados em Cristo Jesus, tá? Mas está aí, né, para que a nossa fé e o nosso entendimento ele seja colocado em prática. Então, nós temos o projeto e nós temos também a intenção de Deus nesse projeto. Veja, a partir do momento aqui, ele fala em multiplicação. Tá? Então, porém, a visão não é uma visão única a questão da multiplicação. Vou colocar aqui, tá bem? Tem pessoas que acham que Deus chamou só eles para povoar a terra, não é só o casal. Também não precisa tanto. Nós somos aí em cerca de mais de 8 bilhões de seres humanos na face da terra, cada um fazendo a sua parte. A contento já está bem, mas existem alguns que infelizmente acham ou pensam que o casamento é só para isto. Não, veja, a família, dentro do casamento, que nós vamos chamar de família, a prioridade não é só a multiplicação, ou não é a principal prioridade a multiplicação, a procriação. Não, veja, nós vemos aqui que a família ela foi constituída por Deus para quê? Para que nela sejamos felizes. Está, na verdade, aplicada. É uma instituição divina,
Então, nós vemos que é um projeto de Deus. Deus constituiu, deu a fórmula do casamento e deu também o objetivo do casamento. Veja, não é só encher a casa de filhos e depois também não ter condições de mantê-los. Aí você pode dizer, mas Deus me dá fé suficiente. Só tem que ter fé, tem que ter café, tem que ter arroz, tem que ter roupa, tem que ter uma infinidade de coisas. A gente tem que pensar também em dar condições para a nossa família. Eu não estou falando aqui de você restringir ou não ter fé, não é nada disso. O problema é que, né, vai haver privações, vai haver dificuldades. Nos tempos em que nós vivemos, os salários que são pagos, a não ser que a pessoa tenha uma condição aí razoável e uma esposa também, né? Coitada, porque depois é ela que vai ter que ficar arrastando a meninada aí para o culto, porque o bonitão veste o paletó e a gravata e pica a mula na frente e a patroa. Mas a patroa que se vire com a meninada aí para chegar. Alguém ainda reclama, mas essa hora de chegar no culto, se você tivesse ficado em casa ajudando a patroa, né, ajudando a irmã, ela não chegaria atrasada com seus meninos. Tá bem? Mas veja, a família é uma instituição divina, obviamente criada, um projeto de Deus. Deus a instituiu para quê? Primeiro, para que sejamos felizes. Esta é a ideia principal. Veja, a família tem por finalidade principal, quando Deus uniu o homem e a mulher, ele não somente queria que ele simplesmente povoasse a terra. Não, ele olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Olha que interessante, Deus notou a solidão do homem, notou a dificuldade, né? Talvez ele tenha parado num determinado tempo, olhou que cada macho tinha sua fêmea, e ele olhava para um lado, olhava para o outro e dizia, e eu? E eu? Como é que eu fico nesta? Mas o Senhor Deus, obviamente, conhecendo as nossas necessidades, não somente necessidades fisiológicas, tá? Isso aqui é necessidade fisiológica. Nós temos necessidades psíquicas, né? Nós temos as nossas necessidades também emocionais, né? da alma, emocionais, psíquicas, e temos as necessidades fisiológicas. Mas a necessidade fisiológica, ela não pode estar em primeiro plano, porque se um casamento é baseado só nisto, se enjoar do bolo, infelizmente, esta composição, né, esta família, ela não vai subsistir. Porém, veja, a ideia principal é o quê? A necessidade, vamos dizer aqui, a necessidade da alma, da mente, é você se sentir bem, é você ser feliz. Mas veja que a questão da felicidade está no plural. Também há um pensamento equivocado, né? Que a felicidade ela pode ser de um lado só. Não existe isso. Tá? Não existe essa questão, apesar de que o amor, né, a questão do amor, como nós sempre dissemos, ele praticamente se anula para que o outro seja feliz. Porém, veja, você também viver um sentimento de mão única, tá? Quando não há reciprocidade na questão da felicidade, também não é bom. Isso não faz bem. Tá bem? Apesar de que sua alegria é vê-la ou vê-lo feliz, obviamente que você tem esta necessidade também de ser feliz, E muitas vezes a felicidade está em atitudes, em atos, em palavras, né, que nós ouvimos ou não ouvimos, E isso traz felicidade. Então a família, veja, a questão da multiplicação é interessante? Sim, porém a família, ela um planejamento, um projeto de Deus para quê? Para que sejamos felizes. Que maravilha você chegar em casa, você encontrar a sua esposa, você encontrar os seus filhos, ou a mamãe chega em casa, encontra o marido, encontra os filhos, e aquilo vira uma alegria, né? A felicidade dos filhos aos vê-los, e quando o marido chega e ele vai cumprimentar a sua esposa, né? Estou chegando em casa e tal, aí a fiarada faz aquela festa de ver o papai e a mamãe se abraçam. Que coisa maravilhosa, o papai e a mamãe se abraçando, né? Trocando palavras carinhosas, como foi o seu dia. Veja, isso tudo reflete a felicidade. Às vezes a felicidade não está o que colocamos sobre a mesa, mas como nós nos reunimos nesta mesa para degustar o que tem à mesa. E, obviamente,
quando há felicidade, quando a família está reunida e unida, veja que a felicidade ela vai depender daquilo que está sobre a mesa, ou daquilo que temos na nossa sala de estar, ou se temos ou não até uma sala de estar. Quantas famílias felizes? Nós vamos falar sobre isso, veja, lar e casa, a diferença das duas, né? Existem lares que têm 2 cômodos, existem lares que têm 1 cômodo, mas é um lar, não deixe. Em contrapartida, existem mansões aí de inúmeros, vamos dizer assim, de muitos cômodos, mas que não é um lar, não passa de uma construção em que as pessoas simplesmente se abrigam das intempéries. Então vejam bem, a família, para quê? Para que sejamos felizes. Esta é a primeira. Se você é jovem, tem um casamento, pensa num casamento, pensa em formar uma família, mas o seu pensamento está fora desta condição, tá? De procurar um casamento planejado por Deus, obviamente, ele tanto planejou lá como planeja agora o seu, o meu, né, casamento. Deus vai planejar, vai preparar o melhor cônjuge, o melhor companheiro, a melhor companheira para estar do nosso lado, e com isso virem os filhos, e isso ser uma família, e não só uma multiplicação de pessoas aí, segundo as necessidades fisiológicas de cada um, tá bem? Mas para que esta família ela seja feliz, para que os demais propósitos desse projeto, as principais prioridades, as prioridades deste planejamento, deste projeto, eles estejam todos inseridos dentro desta ideia, veja, é necessário que orientações. O que são as orientações? São os preceitos, são os mandamentos. Ora, nós estamos falando do livro dos Salmos, mas são 66 livros em que nós podemos tirar orientações, preceitos, mandamentos, conselhos da palavra de Deus em todos os sentidos. Para quê? Para que elas estejam em plenitude, quer dizer, essas orientações elas têm que estar em sua plenitude, na sua completude, de todas as maneiras. Não é escolhermos termos, versículos, passagens das Sagradas Escrituras e para usarmos aí em tempo oportuno, segundo o nosso bem-querer. De maneira nenhuma. Veja, ele fala de plenitude. Estejam em plenitude no meio da família, no seio da família, no meio da família, tanto da família como da igreja. Por que família e igreja? Porque a igreja é uma extensão da nossa família. A igreja é uma extensão da nossa casa. Obviamente, se nós, como famílias em casa, estamos felizes, estamos alegres, as orientações da palavra de Deus estão plenamente inseridas dentro da nossa casa, obviamente que a nossa igreja, que é o ajuntamento de famílias, a igreja, obviamente, é uma sociedade, vamos chamar assim, uma sociedade composta, uma sociedade espiritual composta de famílias. Assim como nós vamos ver que toda a sociedade é composta por famílias. Se essas famílias estiverem bem estruturadas, nós teremos uma sociedade saudável. Se a sociedade é composta de famílias desestruturadas e, infelizmente, esta sociedade ela corre o risco de viver o caos, de viver a anarquia, a baderna e tudo aquilo. É por isso que existem orientações. No caso aqui, nós estamos falando de orientações espirituais que nós extraímos das Sagradas Escrituras. Então, vejam bem, essas orientações elas têm que estar em plenitude no meio da família e da igreja. Porque a igreja, já disse, a igreja é uma extensão da minha casa. Agora imagine, eu saio daqui emburrado com a esposa sai também assim, do mesmo jeito com os filhos. Os filhos estão... Agora imagina como vai ser o culto. Isso uma família. Agora imagina 2, 3 famílias do mesmo jeito. Vamos dizer que lá tenha parentes dessa família, cunhados, cunhadas, sogra, sogro, sabendo da situação da família, eles vão estar congregando no mesmo lugar. Veja, a igreja já vão ser 2, 3 famílias emburradas. Imagina esse culto. Então, veja, o interessante aqui é a questão dessas orientações, tá? Destes ensinamentos. A palavra do Senhor ela tem que estar plenamente colocada na nossa família, na estruturação da nossa família. Nós vamos falar sobre isto, tá? Sobre as orientações sendo como pilares fundamentais
pilares fundamentais. Uma família estruturada dentro das Sagradas Escrituras, obviamente haverão problemas, existirão problemas, vai acontecer dificuldades, é lógico. Porém, estruturalmente falando, ou estruturadamente falando, o enfrentamento está aqui, né? O enfrentamento ele vai ser um pouco mais tranquilo, um pouco mais saudável, um pouco mais firme, forte. É uma família combatente. Tá? A estrutura desta casa será combativa contra os ataques externos, ou até mesmo ataques internos. Tá bem? Então, nós olhamos aqui. Então, nós vamos lá para um resumão. Um projeto, quer dizer, Deus planejou, nós sabemos que planejamentos e projetos, eles não dependem só de um minuto ou dois, existem planejamentos que vão, então nós temos aí antes da eternidade, o Senhor já planejou a família, tá bem? Qual foi o planejamento, a prioridade, qual foi a ideia? Marido, esposa e filhos, tá bem? Tá aqui, a tua mulher e os teus filhos. Está lá no Salmo de número 128, o versículo de número 3. Então, nós temos a estrutura, nós temos o planejamento de Deus, nós temos a estrutura que Deus compôs para que aconteça a ideia família, o projeto família, marido, esposa, filhos, tá bem? Nós vemos também a ideia, o objetivo da estrutura e agora o objetivo da família, que é a felicidade de ambos, tá bem? Não é só a felicidade do marido, não só a felicidade da mulher, não é somente a felicidade dos filhos. É lógico, eu sempre digo assim quando eu vou falar sobre família. Quando eu era solteiro, era eu. Aí casei, então agora já não é mais eu, somos nós. Nossas filhas nasceram, aí já não somos nós, são elas. Elas se casaram, foram para suas casas, agora voltamos a ser nós novamente. E aí eu sempre digo, e nesse nós, qual é a prioridade? Ela, tá bem? Pode não parecer, mas é. Então vejam bem, para isso o que acontece? A felicidade. Este é o objetivo da família. Não é só gerar, não é só a multiplicação. Veja, felicidade, companheirismo, ombro amigo, é estar perto, é chorar junto, é sorrir junto, é trabalhar junto, é pelejar junto. E quando conseguir o ápice da estruturação, da estrutura familiar, é o quê? É cada um, né? Não é ficar cada um por si no final de tudo e Deus por todos. Não, é desfrutar de tudo isto. Você vai desfrutar, como diz as Sagradas Escrituras, da mulher da tua mocidade, diz as Sagradas Escrituras. Você vai desfrutar, ela, consequentemente, desfrutará também da sua companhia. Nós desfrutaremos da alegria dos nossos filhos. Depois desfrutaremos da alegria, sobre a alegria que são os nossos netos. Então nós vamos vendo que o projeto de Deus ele é perfeito, mas infelizmente a Bíblia diz assim, Deus fez o homem perfeito, mas ele busca para si dores. Tá bem? Quando nós buscamos dores, quando nós retiramos as orientações da palavra do Senhor e tiramos elas de onde? Do meio da nossa família. Consequentemente, a nossa igreja infelizmente vai ser um caos. Imagina uma igreja formada por famílias, logicamente, que quando nós falamos de chamado, não é esta a ideia que eu quero transmitir, quando nós falamos de chamados para fora, nós vamos vir de tudo quanto é jeito, famílias virão de todo quanto é jeito. Porém, o que vai acontecer? Quando a plenitude das escrituras, das orientações bíblicas forem moldando estas famílias, obviamente, aquilo que começou com caos, o Senhor vai transformá-lo. O Senhor vai transformá-lo. Nós vemos isso em meio muitas famílias. Quando comecei o meu casamento, também era totalmente desestruturado. Eu conhecia a Bíblia, mas não conhecia o Jesus da Bíblia. E logo, graças a Deus, 4 meses depois, Jesus Cristo entra na minha vida, entra na vida da minha esposa, e nós estamos aí beirando os 40 anos, aí 35, 36 anos, desde quando nos conhecemos. Então, vejam bem, quando nós, infelizmente, vamos falhar, quando as orientações já não estiverem nem plenamente ou de jeito nenhum no meio da nossa família. Quer dizer, quando nós simplesmente falarmos para Jesus Cristo, a família é minha, eu cuido do jeito que eu quero, o Senhor cuida da sua. Vamos dizer assim, da sua vida, né? E deixa a minha família em paz. Infelizmente,
nós sairemos do plano de Deus, que é o projeto da família, tá bem? A bênção que está sobre a mulher, que ele fala, né, assentada, os teus filhos, a roda da tua mesa, ele fala de prosperidade, e que no futuro este homem, ele vai estar, quando nós vemos falar da mulher, da mulher virtuosa, né, aquela mulher que cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida, não estou falando que a mulher tem, não é isso, calma, não tire conclusões precipitadas, eu estou falando que cada um vai estar dentro da sua função, tá? Independente da sua... não é disso que eu estou falando agora, estou falando de outra coisa. Veja, cada um fazendo na sua função, o marido, a esposa, os filhos, o que vai acontecer? Obviamente que esta casa será uma casa ordenada, uma casa em que a Bíblia exalta, que diz que aquele que encontra uma esposa, o seu valor ela excede ao de rubins, quer dizer, ele vai ser um marido feliz, a mulher é uma esposa feliz, os filhos são filhos felizes, porque vem nos pais a presença de Deus, pais piedosos, tá bem? Consequentemente, esta família vai pertencer, esta igreja que vai ser formada com famílias parecidas com esta, será um lugar bom de estar, de louvar a Deus. Porque, vou repetir, a igreja é uma extensão da minha casa, tá bem? Por que nós pensamos, nós vemos assim? Nós já falamos sobre... Vamos para a introdução, né? Os textos bíblicos revelam que a família é um dos pilares fundamentais da criação. Tá aqui na lição da criação e do plano de Deus para a humanidade. Então vamos falar, como somos criacionistas, obviamente nós vamos olhar para os primeiros pais, nossos primeiros pais, como o fundamento da criação. Veja, nós temos um homem e uma mulher que eram também, veja, imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, o casamento, como ele diz aqui, veja, a família, além de ser um projeto, também é um pilar. Quando nós falamos de pilar, nós estamos falando de colunas, né? Parecido com colunas. É isso, né? Aqui é a coluna em pé, né? Então, vejam bem, fundamentais fala de fundamento, de base, quer dizer, são pilares basilares, fundamentais, vitais da criação. Por quê? Obviamente que daqui, né, de Adão, vamos colocar Adão e Eva, Adão e Eva, quer dizer, homem e mulher, nós vamos ver o quê? Os pilares da criação, a família. Então, a ideia do Senhor de pilar, de fundamentação da criação, foi criar a família. E também a família faz parte do quê? Do plano de Deus para a humanidade. Em que sentido? Em todos os sentidos. Veja, tanto para a sustentação do seu plano, como também para o prosseguimento, bom prosseguimento do seu plano. Por quê? Veja, do sucesso do plano de Deus, do projeto de Deus chamado família, nós já falamos sobre isso em outras aulas, chamada família, nós vamos ter uma família cujo cabeça era Jessé. E de Jessé vem Davi. E nós temos também, veja, dentro do plano de Deus para a humanidade, nós temos a raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? Ora, é Jesus Cristo de Nazaré. Tá bem? Então veja que, quando olhamos para a família, não vamos olhar apenas como um projeto qualquer, algo para preencher Bíblia. Deus não tinha mais nada a fazer, vamos criar aí uma família, uma ideia chamada família, Não é, veja, além de ser um projeto, tá? Projeto para a felicidade da sua criação, do homem e da mulher, tá bem? E também, agora, veja, também para a sua igreja, a formação da sua igreja, ele também traz a ideia de serem pilares. Tá? Porque em cima do pilar chamado família, em cima vai ser criado o quê? A sociedade. Tá vendo? Aí o plano de Deus para a humanidade. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Nós poderíamos colocar aqui salvação, nós temos falado bastante sobre este assunto. Tá bem? Veja que o plano de Deus para a humanidade é o quê? O prosseguimento da família.
Tá? Nós vamos ver Deus protegendo a família em todos os sentidos, do Gênesis ao Apocalipse, mas principalmente nós vamos ver até a encarnação de seu filho, do Deus Filho, sendo encarnado em João capítulo 1. Quando ele nasce do quê? De uma mãe chamada Maria, nascido, obviamente, gerado pelo Espírito Santo, numa gestação também e num nascimento miraculoso, e nós vemos uma família. José, apesar de ser padrasto, né, de Jesus, ele não é pai de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, e também nós vemos José, Maria e agora Jesus. Depois nós vamos ter os demais irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? E como pilares fundamentais da criação e do plano de Deus para a humanidade, nós temos que entender a relevância dos valores bíblicos para a família. Tá bem? Por que nós precisamos nos preocupar? Porque existem fatores que podem desestruturar. Veja, nós falamos de uma estrutura. Quando nós falamos de pilar, nós estamos falando de uma estrutura que pode ser erguida entre dois pilares, você pode erguer uma parede, tá bom? Se o pilar for resistente, você pode construir uma laje, outro pavimento acima, né? Outro piso, outro pavimento, mais andares em cima desse. Se os pilares forem realmente muito bem estruturados, você pode edificar um prédio, tá? E esta edificação é chamada de família. Por isso são pilares fundamentais, tá bom? Para isto. Então nós vemos o plano de Deus, porém, nós temos que pensar também que o mundo ele tem se especializado cada vez mais em ideias para desestruturar. Ideias. Nós falamos, já mostrei, né, a revista, agora eu não vou achar, ela está ali. Tá bom? Já falei sobre isso. Que são as falácias, as mentiras, as ideologias, tá bem? Tudo aquilo que o mundo tem criado para quê? Para desestruturar o núcleo familiar, tá bom? Então, uma série, né? Principalmente nos filhos, colocando ideias aí, né? Ideias políticas, ideias, sei lá, como é que eles falam? Progressistas, uma infinidade de coisas que infelizmente não ajuda em nada, só desestrutura. É por isso que nós vemos cada vez mais o respeito pelos pais, pelos mais velhos serem perdidos, estão sendo deixados valores essenciais sendo deixados de lado. E nós estamos vendo o caos, né? Eu estava vendo algumas, estava preparando outras aulas e estava ouvindo algumas notícias daqui. E só o que tem é isto. Jovens fazendo isto, jovens, e agora é indistinto, tanto meninos quanto meninas, sabe, cometendo coisas absurdas. Por quê? Porque nós estamos vendo a desestruturação sistemática do núcleo familiar, Aqui nós temos que destacar, graças a Deus, que há um remanescente, será que é assim? Remanescentes. E agora é CS? Não sei. Remanescente, beleza. Existe um remanescente, né? Graças a Deus, ainda cristãos, né? Alguns remanescentes cristãos. Tá? Quando eu falo de cristãos, eu não estou falando só de evangélicos. Tá bom? Não estou falando só de evangélicos. Estou falando de cristãos. Daqueles que ainda têm por base Cristo, ainda tem por base as Sagradas Escrituras, porque fora isso, infelizmente, nós vemos a relevância. Dentro desta relevância que está na lição, dos valores bíblicos para a família, como nós falamos, por que nós precisamos de valores? Por causa dos valores do mundo, tá? Para desestruturar o núcleo da família. Tá bem? E nisto nós temos os remanescentes cristãos, tá? Pus aqui cristãos, aqueles que têm por base ainda a educação dos seus filhos, de conduzi-los à presença de Deus. Eu não estou falando agora de conversão ou não, estou falando de cristãos, tá bom? E nós vamos ver no ponto de número 1 as bênçãos de Deus sobre a família. Veja que o Senhor, no seu projeto de criação, ele também projetou bênçãos, tá? Bênçãos sobre a família. E as bênçãos sobre as famílias são as mais
são muitas bênçãos, tá? Tanto espirituais quanto terrenas, em todos os sentidos. A família, a família é um alvo especial, particular de Deus. Por quê? Veja o carinho especial. É um projeto dele, foi ele quem projetou, né? Será que, vamos lembrar de algum projeto, Oscar Niemeyer, será que ele olhava suas criações, ele não ficava feliz, ele não ficava contente quando ele chegava em determinado, acho que só que ele criou, que ele não deve ter gostado muito, não. Mas as demais, tá? Brincadeiras à parte, qual é o projetista, o criador, que não fica feliz com aquilo que ele projetou e agora está? Ele projetou, ele mentalizou, ele pôs no papel e agora ele vê diante dele a sua criação. E qual é o deles que não ficam felizes, né? Então nós vemos que Deus também, quando o Senhor Deus ele olha para a família, ele se lembra também que dentro dessa família ela vai precisar de bênçãos, ela vai precisar de cuidados, ela vai precisar... E nós vemos no Salmo 128, é o Salmo das bênçãos sobre a família. Ali nós vamos ver Deus lembrando da esposa, Deus lembrando dos filhos, lembrando dele, lembrando da velhice deles, consequentemente, o crescimento dos filhos, a maioridade dos filhos. Quer dizer, tudo nós vamos ver dentro desse projeto o quê? Planejamento de Deus para a felicidade. E nós vemos que também, agora, não somente a felicidade do casal ou da família, mas também do Senhor. A felicidade dele é tal que ele planejou bênçãos sobre as famílias. Tá? E quando nós olhamos para o ponto, a importância da família na formação dos filhos, é uma coisa que nos deixa extremamente preocupado. Veja, a família, olha o tema, vê se não é, a importância da família na formação. Na formação. Então, nós vamos ver que a formação, tá? Tanto de caráter, quanto de qualquer formação, não é só formar na escola, na faculdade, não. Nós, pais, temos que ter uma preocupação um pouco maior. Por quê? A nossa obrigação é formar cidadãos de bem para uma sociedade que se estruturará bem também. Tá? Então nós precisamos tomar cuidado de não achar que formar filhos é unicamente levá-los até a 9ª série, depois levá-los ao 2º grau, depois formá-los numa faculdade, deu a ele um bom diploma. Não, não adianta ter um bom diploma sendo um mau caráter. Tá? Porque no diploma não está escrito se ele é um bom caráter ou se ele não é. Mas nós pais, principalmente nós pais cristãos, nós temos a obrigação de formar. Mas de formar o quê? Cidadãos. E estes cidadãos, eles serão formados segundo o quê? Como que nós vamos formar bons, né? Vamos colocar aqui, bons cidadãos. Como que nós vamos formar? Veja, a família pode tornar-se. Então, quer dizer, tornar-se, como eu posso tornar a minha família? Sei lá, bons cidadãos. Como que eu posso formá-los? Mas ele dá a ideia aqui de uma imunidade. Nós já falamos sobre o que é ser imune, né? Aquele negócio de você passar por tantos que vai chegar alguma coisa, você pode ser imune a uma enfermidade, seu corpo pode ter uma bela estrutura e ele criar anticorpos, quer dizer, ele se torna imune a determinadas infecções, inflamações, alguns tipos de doenças. Então isso é imunidade. Ela vem e o próprio corpo combate. Quando há uma deficiência neste combate, né, a pessoa não tem imunidade, ela é uma pessoa que fica doente muito facilmente. Então, a família, nós estamos falando de uma doença. Que doença é essa? O pecado. Nós estamos falando da doença do pecado, da má formação, de famílias desestruturadas. Nós estamos falando de tudo aquilo que afeta como uma enfermidade ruim a família. Mas como torná-la imune? Como que nós podemos fazer? Ao optarmos, quer dizer, quando nós, principalmente o cabeça da casa, ele opta por viver em conformidade com a palavra de Deus. Pronto, já temos aí a primeira vacina para imunizar. A primeira vacina para imunizar. O primeiro combate da saúde espiritual da nossa família. Viver em conformidade com a palavra de Deus.
tá bem? Isto é o oposto do que Paulo diz, ou do que o escritor vai dizer, o Paulo mesmo, é Romanos, né, capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você entenda qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Está aqui. Viver em conformidade. O que é conforme? É tomar a forma, é ficar com a mesma forma. Tá? Veja a água. A água ela é informe. Não é informe a água? Mas se você, dependendo do objeto que você colocar a água dentro, o que vai acontecer com ela se você levar a um freezer ou congelador? E você desmanchando, vai demorar um pouco, mas se você desmanchar o invólucro que a água está dentro, ela vai ficar com a forma, porque ela foi para o seu segundo estágio, né? Eu acho que o segundo, não vou chamar de ordem, porque são 3 estágios, né? Líquido, sólido e gasoso. Então, o sólido, quando a água solidifica, quando ela congela, ela fica com a forma do recipiente que você colocou a água dentro. Então, vamos lá. O que é viver em conformidade? É nós nos colocarmos, ou colocarmos a nossa família, todos nós, assim como Noé colocou a sua dentro da sua família dentro da arca, é nós colocarmos a nossa dentro das Sagradas Escrituras, literalmente. Mas, irmão Maurício, tem como pôr a família literalmente dentro da palavra de Deus? Tem. Como? Vivendo-a diuturnamente, de dia e de noite. Veja que a Moisés, a Josué, o Senhor dá ordem para inculcar na cabeça dos filhos. Tá bem? O quê? A palavra do Senhor. Tá bem? Então vamos lá. Primeiro, tomamos a primeira dose. Viver em conformidade. Qual a segunda dose? Uma vida de fé. Veja, não é só aqui na palavra, mas crer, colocar em prática. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não veem. Tá? E defender também a fé. Então vamos falar da fé aqui como a doutrina que Judas fala, já falamos sobre isto. Tá bem? E aqui nós vamos falar do firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, fé, no sentido de milagres, da forma espiritual de ver as coisas. Tá bem? Então a segunda dose é o quê? Vida de fé. É viver pela fé. E o meu justo viverá da fé. Tá? Essa foi a base da reforma protestante em 1517. Veja que a base vem daqui, mas o meu justo viverá da fé. E nós precisamos voltar a termos uma vida de fé, tanto a fé de viver a palavra de Deus, como a fé de viver o invisível, de viver o milagre, de esperar os milagres de Deus, aquilo que pode ser impossível ao homem, ser possível de Deus. A segunda dose. Já que tomamos 3 doses, vamos para a terceira dose. O que mais? Intimidade com ele. Veja, viver a palavra, viver a palavra, viver pela fé e viver intimamente com Deus. O que é ter intimidade com uma pessoa? É aquela pessoa que você pode sentar, você conversa, você tem aquele privilégio de poder se abrir, de poder contar, de poder ouvir a pessoa também dentro dessa intimidade. Veja, aqui a questão de ser feliz, vamos pôr uma questão de intimidade também. Veja, é o marido e a esposa poderem sentar e conversar abertamente, expor, né, o seu dia, suas necessidades. Com Deus, essa intimidade também ela tem que ser real na nossa vida. Sabe? Eu não posso ter medo de Deus, eu tenho que temer a Deus. Mas no sentido da intimidade, eu tenho que estar ligado a Ele em todos os sentidos. Sabe? Não pode haver uma área escondida na minha vida de Deus. Tá? Não, vamos dizer assim, a minha vida é uma casa de 3 cômodos. Então eu entrego a sala e a cozinha para Deus cuidar. Mas o quarto aqui não, isso aqui é reservado, é meu. Aqui eu faço... Não. A intimidade com Deus ela tem que ser completa. É corpo, alma e espírito, é o homem todo. Então não adianta eu simplesmente ficar preocupado com uma coisa ou com outra. Mas veja, a família, como que eu vou imunizar a minha família? Tá? Nós estamos falando, a criança quando nasce toma uma série de vacinas para imunizar. Tá bem? Então,
vamos lá, para você não pensar em outra coisa. Vamos lembrar da criança sendo imunizada aí nos seus primeiros anos de vida, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou optar, porque eu tenho outras opções, eu tenho outra opção é não viver conforme a palavra de Deus, eu posso viver do jeito que eu quero. Tá? Outra também é viver uma vida de incredulidade ao invés de uma vida de fé. E eu prefiro ficar longe de Deus do que ter intimidade com Ele. Mas, se eu optar por viver em conformidade com a palavra de Deus, uma vida de fé e de intimidade com Ele quem? Com Deus, veja, a minha família, esta família estará imunizada, estará protegida. Contra o quê? Contra o pecado, veja, contra o pecado, a doença do pecado, né? O pecado corrói, destrói, contamina, mas quando eu estou conformado com a palavra de Deus, com a fé e intimamente conformado a Deus, eu trago para mim esta forma, esta maneira de ser, de viver, eu vou ter uma vida imune. A minha família se tornará imune ao pecado, tá? Ao quê? As ideias mundanas para desestruturar o núcleo da família, né? Núcleo é o meio ali. Tá? Então, hoje, infelizmente, nós temos visto muito isto, né? Ele ataca ataca o marido e quando ataca o pai, desestrutura, porque os filhos têm no pai. Ele ataca a esposa, aí ele desestrutura o marido, desestrutura os filhos. Porque pode parecer que não, mas a mãe, a esposa é um pilar fortíssimo dentro de uma família, fortíssimo dentro de uma família, tá bom? Tanto é que Deus deu a ela vários privilégios, calma, não fique bravo comigo, eu sou casado, tenho 3 filhas, sou o Feminino Futebol Clube, tá bem? Mas fiquem tranquilos, nós estamos jogando no mesmo time. A gente quer o bem da nossa família, da nossa casa, da nossa prole, tá bem? Então nós falamos aí a relevância dos valores bíblicos para a família. Então está aqui. Por que ele é relevante? Onde nós vemos os valores bíblicos? Aqui, ó. Conformidade com a palavra, vida de fé, intimidade, crendo nas bênçãos de Deus, acreditando que o Senhor, para a família, pôs a família como um dos pilares fundamentais da criação e também do plano de Deus para a humanidade. Veja que a família ela está envolvida com a humanidade, em todos os sentidos, você vai perguntar. Tá bem? Vamos para o ponto de número 2, para nós não ficarmos repetindo muito. A família alicerçada. Veja, nós falamos de fundamentos, ou de fundamentais. Tá bem? Nós falamos de consolidação, nós falamos de orientações que estruturam, projeto. Então, nós continuamos na mesma ideia no ponto de número 2. Família alicerçada. Tá? Então, aqui está a diferença de uma casa, que é apenas uma construção de tijolos, ou de madeira, para o lar. O que é o lar? O lar é uma construção de valores e princípios. Tá? É o que nós estávamos falando aqui. Tá bem? Valores e princípios. O lar cristão são valores e princípios bíblicos. Senão eu vou passar muito lá. Bíblicos. Então, lar é uma construção de valores e princípios bíblicos. Por quê? Porque a casa é meramente, não é nem um ponto de encontro, porque a maioria das vezes não se encontram, não se veem, não passam um pelo outro e nem se percebe. Mas o lar é diferente, Nós vamos ver ali, né, como eu disse lá no princípio, é o marido chegando em casa, a esposa chegando em casa do serviço, é aquela recepção gostosa, calorosa, os filhos felizes por verem, né? Minha filha mais velha vai fazer 33 anos. E às vezes eu brinco com a minha esposa perto delas, elas ficam, né? Quando dá aquele selinho, né? Que não é pecado. Ora, por que custa? Né? E isto vai também estruturar a família dos seus filhos. Porque o filho vai ver, puxa, meu pai trata a minha mãe assim, vou tratar a minha esposa também. A filha vai dizer, a minha mãe trata o meu pai desse jeito, eu vou tratar o meu marido também. Meus pais trataram eu e meus irmãos ou irmãs deste jeito, vou tratar os meus filhos também. Então vejam bem, tudo isto são valores e princípios.
tá? Valores e princípios que vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O ponto 2 é se são valores e princípios que constrói um lar, logo este lar, deixa eu só desligar aqui, logo este lar, o que ele vai ser? Primeiro, ele vai ser um porto seguro. Os que estão, independente se é o pai, se é a mãe, se são os filhos na escola, o pai trabalhando, a mãe trabalhando, quando volta, o que ele acha dentro de casa? Um porto seguro. O que é um porto seguro? É onde você pode atracar a sua embarcação, você pode desembarcar e descansar tranquilo, porque sabe que você está em águas seguras. Quer dizer, a nossa casa tem que representar tudo isso. É onde eu chego, tá? Onde eu chego e deixa lá fora tudo que você trouxe, tudo que aconteceu no dia, larga lá fora, não traz para dentro de casa não, porque agora você está seguro, né? Você está seguro nos braços da esposa, a esposa está segura nos braços do marido, os filhos estão seguros nos braços dos pais, os pais são aconchegados pelos filhos, são recepcionados, que coisa maravilhosa, é um porto seguro. Então, quando os valores e princípios fazem parte da construção de um lar, o que acontece? Esta família é um sustentáculo, veja, que a lição me diz que ela é um sustentáculo que a sociedade precisa. Por que a sociedade precisa? Porque o que nós estamos vendo é justamente o contrário. Os valores e princípios bíblicos estão sendo jogados fora. E com isso, as ideologias, vamos de novo falar desse trem, as ideologias estão tomando conta. Tá bom? E o que nós estamos mais vendo é o quê? É o esfacelamento do núcleo familiar. Tá? E você sabe que quando o núcleo rompe, o que você tem? Uma explosão nuclear. Tá? E o que acontece são verdadeiros, não são lares, são verdadeiros campos de guerra. Todo mundo quer ter razão, todo mundo quer, sabe, expor ideias é uma coisa. Agora, impor ideias é uma coisa totalmente, sabe, desagradável. E isso gera o quê? Gera caos, gera brigas, desentendimentos. Mas quando lá, o que a sociedade precisa? A sociedade está precisando de lares, de famílias assim. Para quê? Para sustentar que essa sociedade ela permaneça. Tá? Quantas sociedades nós vemos no decorrer da história que desapareceram? Grandes sociedades, né? Grandes impérios, simplesmente desapareceram. Por quê? Valores e princípios foram sendo perdidos no e nós estamos vendo isso nos dias de hoje. Sabe, o velho mundo esfacelando, nós estamos vendo aí nações que outrora eram exemplos de alguma coisa, hoje, infelizmente, não se sustentam mais, porque simplesmente abriram mão dos valores e princípios. Vamos lembrar também que a maioria dessas nações do velho mundo são de fundamento protestante, eles simplesmente abriram mão para que ideologias fizessem parte. Tá? E o que aconteceu? O que nós vemos hoje é o esfacelamento dessas sociedades, desses grandes países. Estão lá, tem até dinheiro, mas não tem mais nada, só isso, só dinheiro, só dinheiro. Então, o que acontece? Quando não há famílias com valores e princípios bíblicos, o que acontece? Lembra que eu falei que dependendo do pilar, você pode fazer um prédio? Veja, se não tem estes pilares, se não tem esse sustentáculo, se você construir um telhado mais ou menos pesado, as paredes vão cair. Isso é o quê? A sociedade implodindo. A sociedade está implodindo. Isso eu estou falando da sociedade mundial. Não estou falando só do nosso país. A sociedade mundial está implodindo. Por quê? Porque lhes falta sustentação. Qual é a sustentação? É a família. Qual família? Que vive valores e princípios bíblicos. Tá bom? Quando o lar é uma construção de valores e princípios, o que acontece? Ela confere estabilidade. Sustentação é uma coisa, estabilidade é outra. Estabilidade é o que não deixa capotar. Sustento não deixa cair. Mas a estabilidade é aquilo que não deixa... A estabilidade de um carro, você pode fazer uma determinada conversão ou curva, como você quiser chamar, numa determinada velocidade que você nem sente a curva. Existem carros que se você dá a impressão que você vai cair do banco, você vai sair para fora do carro. Por quê? A estabilidade é muito pouca, principalmente se os amortecedores, as molas, aquilo que dá sustentação, não, sustentação está aqui, aquilo que dá estabilidade para o automóvel estiver em mau estado.
tá bem? E quando não tem estabilidade para enfrentar o mundo? Quando que o mundo está trepidando, quando o mundo está balançando, quase capotando? Quando aqui, de novo, vamos voltar, os valores e os princípios bíblicos, eles estão sendo substituídos por ideologias. Então, a estabilidade ela está correndo risco. Tá? O que é um solo instável? O que é um solo instável? Então, quem sabe disso? São aqueles que moram aí ao redor de vulcões, né? Outros em lugares onde a grande fricção das placas tectônicas, onde você vai ver ondas gigantescas, tsunamis, terremotos, você vai ver vulcões entrando em erupção. Quer dizer, tira toda a estabilidade, porque antes de acontecer aquilo que vai acontecer, você vai sentir tremores de terra. Quer dizer, a estabilidade já está instável. Tremor de terra. Você vai sentir o quê? Sei lá, coisa com aparência de queimado cair do céu. Quer dizer, a estabilidade está se perdendo. A estabilidade. Tá bem? E isso nós vemos nas sociedades. A estabilidade. Por quê? Cada vez mais se vê a concorrência das forças militares, infelizmente. Infelizmente, estamos chegando a um momento em que vai ter que fazer uso disto. Por quê? Porque as pessoas simplesmente perderam a noção. Perderam a noção de tudo por causa de ideologias malucas, de pensamentos esdrúxulos, de ideias mirabolantes, e eles simplesmente enfrentam. Isso cria a instabilidade social. Vamos falar da instabilidade social. Quando que uma estabilidade é social? Quando a sociedade está bem, o sustentáculo está ali, o porto é seguro. Mas quando esse negócio aqui chega, aí cria-se instabilidade social. Tá? Vamos pôr um B aqui para não ficar parecido com insta. A instabilidade social. Tá bom? Então, nós vemos aqui, ponto 2.1, a família alicerçada, a família é o nosso porto seguro. Ponto 2.2, a família é um bem valioso. Por que é um bem? Nós chamamos de bem, mas não é um bem material. Família não se consiste em matéria, em material. Tá? Se consiste em quê? Valores e princípios. Então, é o nosso bem maior, por quê? Porque não é material e nós temos que cuidá-lo. Segundo, a família é sagrada. Por que chamamos a família de sacra? Porque ela é um planejamento de Deus, e Deus é santo. E ele criou este projeto também para uma vida de santidade. O casamento, a santidade, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão uma só carne, até que a morte os separe. Hoje, infelizmente, essa ideia está um tanto quanto descartada. Veja, olha como é que começa, jogando fora valores e princípios. Mas o casamento é até que a morte os separe, excetuando dois pensamentos, né? Duas coisas que acontecem. A traição ou quer dizer, né? Ou quando um resolve ir embora, o outro resolve ir embora, aí não tem como. Tá bem? Mas mesmo assim, se há a infidelidade mais da parte do outro, a conversão surpreendente de perdoar, então, se pede que reate esta família. Essa família, ela volte aos valores e princípios. Tá? Tanto importante, tanto o valor dela é tão grande, porque quem dela não cuida, o que o apóstolo diz? É pior do que os infiéis e negou a fé. Tá? Aquele que cuida principalmente o cristão que não cuida da sua família, eu citei um caso esses dias, né? Ele é pior do que ele nega, porque os ímpios vão ver aquilo e vão começar a comentar, mas cadê o pai desses meninos? Cadê o marido dessa mulher? Ninguém vê dentro de casa, some 30, 40 dias, ninguém sabe, mas a gente acha que está fazendo a obra de Deus. Tá bom? Então, ponto 2.2, nós vimos aqui, a família é um bem valioso, porque não é um bem material, você não pode comprar e você não pode substituir, não pode substituir, pode ficar bravo. Segundo, ela é sagrada. É sagrada por quê? É um projeto de Deus. Deus a criou para quê? Para a nossa felicidade, tá bom? E quando nós não, veja, santidade, e quando nós não cuidamos, somos piores do que os infiéis. E negamos a fé também. E a família sob ataque, nós temos aqui que nós vivemos os tempos do fim. A família precisa estar em vigilância.
principalmente quem? O pai e a mãe. Por quê? Como que nós vamos estar em vigilância? O que é estar vigilante? Nós estamos vivendo um período de instabilidade mundial, né? Todo mundo falando em briga, em pão e tal. Eu não quero usar certos termos, não sei se pode, se não pode. Mas a família também. A família também está sendo atacada pelo mundo, pelo inimigo das nossas almas. Tá? E o que acontece? Como que nós vamos ativar a nossa vigilância? Nós vemos países aí com um sistema de vigilância, não de contra-ataque, mas para deter ataques fenomenais. Tá? Eu não vou citar porque eu vou falar que crente só gosta deles. A gente gosta de todo mundo. A gente ama o mundo inteiro. Tanto é que a gente fala de Jesus Cristo para todo mundo. Mas existem países aí que têm um sistema de proteção fenomenal. Fenomenal. E nós poderíamos trazer esta ideia para nós, família. Tá bem? E como que nós vamos aqui estabelecer esta vigilância? Primeiro, Primeiro, estabelecendo limites. Tá? Até aqui pode e até aqui pode. Tá? Daqui para lá não, daqui para lá não. Isso, pai e mãe. E aqui a questão de estabelecer limites é em todos os sentidos. Todos os sentidos. Nós somos pais. Um dia me perguntaram, você é pai ou você é amigo das suas filhas? Eu disse, eu sou o pai das minhas filhas. Pai. Tá bom? Por quê? Agora, imagina um amigo estabelecendo limites. Não vai, ele não vai, ela não vai. Tá? Então, vejam, estabelecer limites. O que são limites? É até onde se pode ir. E isto em todos os sentidos. É em casa, é na escola, é nas redes sociais, é nas amizades, namoros, em todos os sentidos. Veja, cabe a quem, já que eu estava falando de países, cabe a quem projetar e colocar esse estado de vigilância? Ao presidente. Cabe a quem na família? Ao pai. Tá bom? Então está aqui. Antes de sermos amigos, eu não vou dizer, eu não sou amigo dos meus filhos, não foi isso que eu disse. Eu disse que antes de ser amigo, eu sou pai. E como pai, eu estabeleço limites. E como pai, eu obedeço também, porque senão vai ficar aquela ideia. Obedeço também. Por quê? Senão vai ficar aquela ideia, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. E eu estou aqui fora todo dia, né? Pintando e bordando. Não, papai e mamãe. Não, professor. Não, superintendente. Não, pastor. Não. Se eu estabeleci um limite, eu tenho que ser o primeiro a obedecer esses limites. Eu tenho que ser o primeiro a estar dentro desses limites. Tá bom? Não somente criar limites, aquele não, mas também criar momentos de interação. É aquele momento do sim. Pai, posso falar? Sim. Pai, sim. Vamos comer uma pizza? Sim. Vamos dar uma volta na rua? Como é que a meninada fala? Vamos dar um rolê aí na rua? Sim. Vamos criar momentos de interação, tá bem? E quando nós criamos esses momentos de interação, eu não estou falando só de pai com os filhos, não. Tem interação também. Deixa eu apagar aqui com o meu apagador, pessoal. Estou falando aqui de marido e mulher. Tá? Como eu falei que eu não gosto de falar isso, então eu vou colocar marido e esposa. Interação entre marido, esposa e os filhos. Tá? Mas onde? Como, irmão Maurício? No quê? Dia de folga, na escola, tem um projeto na escola, seus filhos vão participar? Vão junto. Vamos junto. Vai assistir a apresentação do seu filho, vai assistir a apresentação da sua filha, vai buscá-la. Leve até a escola. Ué, o que foi, pai? Aconteceu alguma coisa? O que foi, mãe? Por que você está aqui na porta da escola? Nada, eu só vim te buscar. Estava com saudade de você, vim te buscar. Você vê, são coisas simples, não precisa Disney, não precisa, sei lá, que bexiga que tem aí, que custa o olho da cara, como dizia a final da minha mãe. Mas veja, momentos simples. A alegria, eu fico vendo aqueles vídeos nas redes sociais, o filhinho, a filhinha procurando o pai, procurando, quando acha no meio da, meu pai eterno, no meio da plateia, a criança chora e bate palma e grita, ela, meu pai, quer que todo mundo olhe para ver o pai dela, a mãe dela, o pai dele, a mãe dele, sabe? E tudo esse momento, ele vai criar o quê? Ele vai criar uma redoma de amor aqui para preservar a família contra o mal.
tá? Um domo, né? Uma redoma, um domo, vai criar este momento de interação, estes limites. Veja que o limite, o dom, ele vai preservar tudo que o mal vier contra, todo ataque maligno, diabólico, mundano, ideológico vier, vai bater neste domo de amor que nós criamos em momentos de interação com a família. Tá? 3.1, 3.2 para encerrar, que eu não sei mais nem quanto tempo eu estou falando. 3.2, a vulnerabilidade da família no mundo em que vivemos. Então, por que isso? Os princípios bíblicos à família estão aonde? Estão na Bíblia, lógico. O que nós precisamos fazer? Aplicados à família, o que gera? Quando estes princípios bíblicos são aplicados à família, o que gera? Edificação e sustentação frente aos desafios. Tá vendo? Vamos chamar, então, esse domo aqui de princípios bíblicos. Vamos colocar mais um aqui. Então, nós temos limites, momentos de interação e princípios bíblicos. Isto vai formar esta barreira, tá bem? Esta barreira espiritual contra os ataques do maligno. E isto vai fazer o quê? Edifica a família e sustenta a família. Edifica, fala de crescimento, edificação, sustentação, vai ser um edifício sólido, resistente e também vai poder fazer frente aos desafios do mundo que vierem contra ela. Tá bom? Falamos aí sobre família, um projeto divino, 13ª lição. Fim do nosso trimestre. Deus abençoe, a paz do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação e até o próximo trimestre, se o Senhor nos permitir. Amém.